Bem, então no vídeo anterior nós comentamos isso aqui, né? Uma reação química que pode ser representada por uma equação química. Eu estou insistindo nisso porque eu tenho certeza que vai ser cobrado de vocês pelo menos umas três perguntas disso aí, tá? Então, olha só, a gente lê assim, numa reação, numa fórmula de uma reação química, né? É uma equação química. Nós temos 1 mol de álcool etílico reage com 3 mol de oxigênio produzindo 2 mol de gás carbônico e 3 mol de água. É assim que eu leio essa fórmula, tá? Esses coeficientes aqui, o 3 aqui, o 2 e o 3, são chamados de coeficientes estequiométricos. Eles indicam quantos mol da substância estão envolvidos na reação. Se não tiver nenhum número, é porque significa que é 1 mol só. Beleza, agora, quando acontece uma reação química, quando a matéria se transforma, ficam algumas evidências. Isso não é um negócio invisível, isso deixa sinais claros, tá? Uma reação química ocorre mudança de cor, ocorre, por exemplo, olha o que eu falei da ferrugem há pouco. Quando um prego ou um parafuso enferruja, ele muda de cor, fica tipo um marrom avermelhado. Todo mundo já viu isso, né? Emissão de luz, um fósforo, quando eu risco o fósforo, está havendo uma reação química, né? Vai transformar matéria, tanto que aquela cabeça que é de pólvora vai sumir, né? Essa reação química vai emitir luz. Absorção ou liberação de calor. O próprio fósforo, o fósforo está queimando, ele libera calor, né? Quando você coloca álcool na sua pele, o álcool absorve calor da sua pele. Tudo isso é sinal, evidência de uma reação química. A formação de sólidos onde só havia líquidos, né? O comprimido, liberação de gases. O comprimido efervescente que você bota na água, aquelas bolinhas que ele solta, aquilo são gases sendo liberados, tá? Então, aquilo é uma evidência, um sinal de uma reação química, tá? Então, a reação química, ela em geral é fácil de ser percebida. Aqui, essa figura do livro de vocês mostra uma reação química, repara. As substâncias foram colocadas, olha aqui, estão sendo liberados bolhas de gases, possivelmente gás carbônico, eu não sei o que está sendo misturado aí, mas o fato é, está sendo aqui liberado um gás, está aqui, olha, a liberação de gases. Esse é um dos sinais de uma reação química, ok? Quando o fogo queima um pedaço de papel ou de madeira, quando o fogo queima qualquer coisa, a gente pode observar que é emitida luz e é emitido calor. Ah, mas como é que eu vejo calor? Bota a mão, tu vai perceber que ela tem calor, né? Então, o fogo, quando queima, ele emite luz e emite calor. Olha, tá aqui, são sinais de uma reação química, emissão de luz, liberação de calor, tá? Forma cinzas, quer dizer, uma substância nova. Você tinha um pedaço de madeira, vai surgir cinza, um material diferente. Você tinha um pedaço de papel, vão surgir cinzas, um material diferente. Então, produção de uma substância nova, tá? Olha um detalhe interessante. Você sabia que um bolo cresce e fica fofinho por causa das reações químicas? É verdade, olha lá. Sério. É bem interessante isso. O bolo, em geral, não é necessário, mas em geral leva fermento. Esse fermento que é colocado na massa, quando a sua mãe for fazer um bolo, quando alguém na sua casa fazer um bolo, peça para olhar, peça para ver os ingredientes. Um deles é o fermento. Esse fermento, ele participa de uma reação química que é assim. O fermento, ele possui bicarbonato de sódio, tá? É o que acontece. Ele tem uma substância ácida também. O bicarbonato de sódio reage com a substância ácida e produzem gás carbônico. Carbonato tem carbono, né? Produzem gás carbônico. Esse gás carbônico ele fica preso na massa do bolo. Mas quando vai ao forno, por causa do calor, esse gás carbônico expande. E aí faz surgir bolhas. Essas bolhas são que fazem o bolo crescer e ficar fofinho. Está aí, reação química, né? Então, é o bicarbonato de sódio reagindo com uma substância ácida, produz gás carbônico, né?
Quando aquece o bolo que ele vai ao forno, esse gás carbônico expande. A gente já sabe quando aquece, a substância expande, né? Porque as moléculas se separam uma das outras. Ele aumenta de tamanho e o bolo fica fofinho. Agora, você não pode colocar tanto fermento que seja muito gás carbônico, porque esse bolo vai estragar, na verdade. Ou não colocar nenhum, que ele não vai crescer, não vai ficar fofinho. Vai ficar o chamado bolo solado. O mesmo resultado do fermento, olha lá. É isso, puxa, eu não tenho fermento. Não tem problema. Você não tem fermento na sua casa? Você pega um pouquinho de bicarbonato de sódio, que vende em qualquer farmácia, tá? Um pouquinho de ou em supermercado, um pouquinho de bicarbonato de sódio e bota qualquer coisa ácida. Pode ser, olha aqui, um pouco de vinagre, pode ser um pouco de limão, tanto faz, tá? O limão é ácido também. Então, o que acontece? Essa substância ácida, o vinagre ou o limão, vai reagir com o bicarbonato de sódio e vai acontecer a mesma coisa do fermento. Esse bicarbonato, em contato com o vinagre, que é ácido, vai produzir o gás carbônico. Se em vez de vinagre, porque você não vai colocar vinagre no bolo, né? Mas coloque limão ou laranja que fica gostoso. O limão ou a laranja são substâncias ácidas. Em contato com o bicarbonato, vão produzir gás carbônico, vai acontecer o que a gente já havia comentado. Esse gás carbônico ele vai expandir quando for para o forno e o bolo vai aquecer e vai ficar fofinho. Agora, como eu estava dizendo, a quantidade tem que ser adequada. Se eu colocar muito fermento ou muito bicarbonato, né, vai produzir tanto gás que as bolhas vão escapar da massa. Aí o bolo vai crescer, mas de repente vai murchar. Ou então ele vai ficar com um volume tão grande que ele vai ficar frágil, você tocar ele quebra a estrutura. Então é aquele bolo que se esfarela todinho, tá? Já se você colocar pouco fermento ou nenhum fermento, não vai haver gás suficiente e a massa não vai crescer. E qual é a quantidade adequada? Depende da receita que você está seguindo, tá? Mas o fato é, então, só para a gente encerrar e passar para o exercício de aprendizagem, tá? Quando você coloca o fermento, ele tem bicarbonato de sódio que reage com a substância ácida, produz gás carbônico. Ou então, se você coloca bicarbonato de sódio em vez de fermento e coloca uma substância ácida, que pode ser vinagre, pode ser limão, pode ser laranja, da mesma forma, o bicarbonato vai reagir com esse limão, com essa laranja e vai produzir gás carbônico. Esse gás carbônico, quando o bolo vai para o forno, o gás carbônico expande e faz o bolo crescer e ficar fofinho, beleza? Vou parar para a gente passar para o exercício de aprendizagem.